Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês essa bonequinha. Coloquei o nome dela Dalvinha. O vídeo onde eu ensino apenas o corpo, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá certo? Hoje eu vou ensinar esse vestido, é dupla face, e o cabelo e o rostinho, tá bom? Ela mede 42 centímetros, usei tecido de algodão e o molde do vestidinho eu vou deixar também na descrição. Então, como é dupla face, vou utilizar dois tecidos, estampado e liso. Poderia ser dois estampadinhos também, ou dois lisos. Cortei exatamente igual ao molde. O molde está calculado para uma máquina doméstica, tá? Isso aqui são as costas também, tecido duplo, né? Cortei também igual ao molde. Eu vou costurar todo na máquina industrial, mas ele está calculado para uma máquina doméstica. Isso aqui são as mangas também, tecido duplo. Cortei exatamente igual ao molde. E aqui tem um pique, que é a marcação de onde eu vou começar a franzir. Então, nesse pique, você marca o tecido, você marca tanto a parte da frente como a parte de trás. É para você saber onde vai começar e encerrar o franzido. E esse aqui são os bolsos também. Vou cortar, vou riscar 4 vezes no tecido duplo, tecido estampado e tecido branco, né? De acordo com as cores do vestido. Esse quadrado mede 2 centímetros. Então, eu risquei 4 vezes, tá bom? Vou costurar. E na parte de baixo, eu vou deixar um pedacinho sem costurar, que é por onde eu irei desvirar o bolso. Aqui embaixo, eu deixo um pedacinho assim, de mais ou menos 1 centímetro, que é para poder desvirar esse bolso depois. E vou costurar em cima do risco. Depois que costura, você faça retrocesso nas aberturas, tá bom? Corta as pontas, depois que costura, que é para quando desvirar ficar um acabamento bem feito nas pontinhas. E agora é só desvirar. Então ficou assim, e eu vou precisar de 4 desses. Aqui estão os 4, já desvirados, né? Com 2 cores, a parte da frente estampada e a parte de trás branquinho. Agora, vamos separar tudo aqui, as cores dos tecidos, porque primeiro eu vou fazer o ombro desse aqui, estampado. Alinha o ombro certinho e vou costurar, sempre com retrocesso no começo e no final. Uso um pontinho pequeno. E essa parte do tecido branco, eu também irei fazer a mesma coisa. Já costurei os ombros, agora eu vou abrir as costuras dos ombros. Você pode passar o ferro ou então passa apenas a unha mesmo. Pronto, encerrou essa parte, deixa ali reservado e vamos pegar as mangas.
Irei fazer o franzido das mangas. Tem que ser uma por uma, tá bom? Aqui da marcação até a outra. Quando eu vou franzir alguma coisa, eu sempre faço um retrocesso no começo, já para travar a linha. E depois eu venho costurando, deixo a linha corta do começo e deixo sobrando aqui, que é para poder puxar esse franzido. Na hora de franzir, eu coloquei o ponto da máquina no máximo. Depois que eu franzi o máximo aqui, que deu, deixa bem franzido, pode juntar mesmo. Agora eu vou amarrar, né, que é para esse franzido não se soltar. Pronto, aí eu irei fazer isso em todas as partes. Manguinhas franzidas, agora é o momento de costurar no vestido. Eu vou fazer manguinhas trocadas, manguinha estampada no tecido branco. Eu vou colocar aqui direito com direito. Essa aqui é a pontinha do início da manga. Eu irei colocar aqui no início da cava. Coloca assim bem certinho e vai costurando. Com a largura do calcador. Se você não tiver prática, eu aconselho alinhavar. Mas o que é alinhavar? Agulha, linha, agulha manual. Linha, aí vai fazendo os pontinhos manualmente para depois passar na máquina. Como eu já tenho uma certa prática, então já faço direto. Pronto, ficou assim. E eu vou fazer isso em todas as partes. Manga branca eu vou colocar no vestidinho estampado. Assim. Pronto, costurei todas as mangas. Agora eu vou dobrar a parte da frente assim ao meio, que é para marcar a posição do bolso. Passei a unha para vincar. E agora eu vou marcar assim, no dedo. Dois dedos para cima. E do meio para cá eu marco com o dedo e do meio para lá com o dedo. Formei aqui uma quina, que é onde eu vou posicionar o bolso. A abertura do bolso eu coloco para baixo, porque quando eu costurar eu já aproveito para prender. Retrocesso no começo, costura toda em volta e retrocesso no final. Usei o tecido estampado, o bolsinho estampado no tecido branco e o bolsinho branco no tecido estampado. Ficou assim. Agora eu vou posicionar um sobre o outro, certinho assim, direito com direito. E agora eu irei costurar apenas a manga, aqui e aqui, tá certo? Retrocesso no começo e no final. Pronto, depois que eu costurei a manga, agora eu vou costurar as costas, o pescoço também. Já começo aqui de baixo, retrocesso, venho costurando o pescoço. E encerrei. Agora eu corto as pontinhas assim, para não juntar muito tecido quando desvirar. Corto também o excesso de tecido no pescoço. Você pode fazer alguns piques. Tudo que tem curva, tem que cortar a próxima costura ou fazer alguns piques. Que é para quando desvirar ficar bem assentado. E o que tem ponta, também tem que cortar a ponta. Porque se não fizer assim, quando desvira, junta muito tecido e não consegue fazer um acabamento bonito, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Presta atenção nessa hora. Vou desvirar. Vou colocar pelo direito. Coloca todo esse vestidinho pelo lado direito.
Vai ajustando. Porque para fechar a manga e o vestidinho, ele tem que estar pelo lado direito, tá certo? Depois que desvirou tudo, acomoda aqui os recantos, as pontinhas. Pronto, agora preste atenção nesse momento. Aqui é a manga, certo? Você vai pegar assim, ó. Dobrar para cima. Igualar aqui a costurinha que emendou uma manga na outra. E vai juntando, vindo pro lado do vestido. E vai pegar as costas e a frente, apenas de uma estampa, assim. Vai juntar. Vou começar a costurar aqui, da ponta do vestido. Aí venho subindo, pego essa manga, aí aqui, ó, já entrei na outra manga e já vou encerrar na outra estampa. Juntei aqui a lateral do vestidinho estampado, retrocesso e venho costurando, igualando as costurinhas. E vou passando a costura até chegar do outro lado, como eu mostrei para vocês. Pronto, ficou assim. Um lado está pronto. Vou cortar um pouquinho o excesso de tecido aqui que fica embaixo do braço, para poder costurar o outro lado. Você sempre começa pela manga, tá certo? Para não se perder. Aqui o outro lado. Esse aqui é o lado direito. Aí eu junto, colocando o avesso para cima, assim. Porque a costura tem que ficar no avesso, né? Aí agora eu venho costurando aqui. Pronto. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Parece que não vai dar certo, né? Mas vai dar. Antes de desvirar, eu vou passar uma renda aqui embaixo, né? Que é para ficar um acabamento. Vou abrir o tecido assim, ó. Esse aqui é o lado direito. Bem aqui na costurinha lateral, eu vou posicionar a rendinha virada para dentro. E vou fazendo preguinhas. Eu dobro para lá, prendo com a agulha, dobro para cá, prendo com a agulha. E assim eu vou fazendo uma costurinha de segurança em toda a volta. Pode fazer em toda a volta, pegando a parte estampada com a parte lisa. As duas estampas. Chegando aqui, você corta e emenda. Ficou assim. Agora eu vou virar tudo isso para dentro. Vou igualar aqui a costurinha da abertura, né, da parte de trás das costas. Dá para ver aqui a emenda do tecido liso com estampado. Para não ficar enganchando, eu vou fazer uns piques aqui nessas costuras. Pronto, agora eu vou deixar aqui certinho
porque é o momento de fechar esse vestido. Venho aqui, coloco toda essa renda para dentro. Aqui no comecinho eu vou deixar uma pequena abertura, faço um retrocesso, aqui o outro retrocesso, tiro da máquina e volto um pouquinho mais para frente, que é para poder deixar uma abertura, para poder desvirar depois. E aqui eu venho costurando, retrocesso no final, corto as pontinhas. Vou fazer alguns piques, porque é um pouquinho curvado, para o acabamento ficar mais bonito. Só não na abertura cuidado para não fazer. Mas antes de desvirar, eu vou pegar elastex, vou passar aqui na agulha, uma agulhinha grossa, e vou fazer um nozinho na ponta, né? Porque eu vou passar esse elastex na boca da manga, que é, que é exatamente aqui. Não tem a costura que eu fiz para emendar as duas estampas da manga? Eu vou passar esse elastex, fazer um alinhavo com esse elastex nessa, nessa, nesse tecido que sobra, né? Quando emenda as duas mangas, que é a boca da manga, né? Eu vou fazendo esse alinhavo e no final eu puxo um pouco, não muito para não ficar tão apertado, só para franzir um pouquinho. Pronto, encerrou, é só fazer o nozinho e cortar o elastex. Ficou assim. Fazer a mesma coisa na outra manga. Pronto, depois que eu fiz isso nas duas mangas, agora eu vou aqui pela abertura que eu deixei no começo, vou desvirar. Vou entrar com o dedo aqui na manga e vou começar puxando por ela. Assim. Só empurrando tudo para fora. Depois que desvira, aí vai acomodar todas as partes. Uma manga já tá para fora e a outra ainda tá aqui dentro. Vai. Tá vendo? Mas é isso aí puxando assim, vai puxando o tecido. Prontinho. Agora eu vou colocar botões de pressão, aqueles que são costurados à mão. Se você quiser passar uma costura rebatendo aqui a barra, você passa. Se quiser só desvirar, ó. Se quiser usar outra estampa. Dupla face, todas as costurinhas embutidas. Assim. Nenhuma costura aparente, a não ser a do bolso. Eu vou fazer o fechamento com botõezinhos de pressão. Agora vamos à lã. Vou usar a lã molê. Vamos ao cabelo, aliás, né? Na régua eu vou colocar 40 centímetros, porque eu quero que ela tenha um cabelo bem comprido. E vou fazer 110 voltas. Se você quiser um cabelo mais curto, aí você diminui. Não coloca 40 centímetros, coloca menos, tá bom? Olha, para fazer esses 110 voltas, eu usei o novelo inteiro. Depois eu venho aqui no meio fazer 4 amarrações, pegando apenas a parte de cima.
Retiro da régua. Muita gente me pergunta onde eu comprei essa minha régua. Na época que eu comprei foi no Ateliê Coração de Pano, tá certo? Aí agora eu corto aqui embaixo. É bem simples esse cabelo, bem básico. Se você quiser passar um ferro, você passa para ficar bem liso. Eu vou colocar cola quente, mas você também pode costurar aqui na parte de cima, com o pontinho atrás. Se for usar cola como eu estou fazendo aqui, é muito importante uma pistola que derreta bem a cola. E depois você ficar assim, segurando até essa cola esfriar, tá certo? Não solte logo não, porque não vai ficar bem preso. E passa também aqui atrás. Joga o cabelo assim por cima e vai só levantando aos poucos. Que é para o cabelo ficar bem espalhado sobre a cola. Agora aperta e segura até a cola esfriar. Depois que a cola esfriou, você bota tudo para trás, penteia e corta. Prontinho. Agora vamos ao rostinho. Rostinho eu vou fazer com olhinho azul. Primeiro eu vou fazer uma cruz aqui no meio do rostinho para marcar onde eu quero fazer o olho. E meio centímetro para lá eu faço uma bolinha e meio centímetro para cá outra bolinha. Eu vou usar boleador, tinta azul. Depois, eu confesso a vocês que eu não gostei do olho azul, depois eu pintei de preto. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque pode ser que tenha pessoas que gostem, né? Fiz a bolinha azul, aí vou sujar um pouquinho com a tinta de tecido branco. E aqui eu vou mesclando um pouquinho de branco, um pouquinho de azul. Depois eu vou fazer umas bolinhas no olhinho, com o boleador mais fino, só para dar aquele brilho no olhar. Depois eu vou usar a caneta Micron. Não, antes eu vou usar essa tinta de tecido vermelho carmim, se eu não me engano. Aí eu vou fazer aqui uma bolinha para ser a boca. E com a caneta Micron, eu vou traçar aqui os cílios. Faço um movimento assim, como se fosse meia lua, em cima do olhinho. E depois vou subindo. Faço a sobrancelha um pouquinho inclinada. Vou fazer o blush.
Para o blush, eu vou usar sombra, vinho, porque na pele morena e negra, eu não acho que o rosa fica legal. Eu prefiro usar tons um pouco puxando para o vinho, tons alaranjados. Acho que fica mais bonito. Olha como ficou. E aqui, o vestidinho, vamos ver como ficou. Vou colocar o estampado. Depois, na perninha, eu não vou fazer sapatinho, mas eu vou pegar uma fita que tem pompom e vou amarrar em volta da perninha dela, no tornozelo. É só cortar um pedacinho de tira do mesmo tamanho e costurar manualmente. Quando você for costurar esses colchetes, tenha cuidado para não furar o outro lado do tecido, a parte externa, porque senão quando você mudar aqui a estampa do vestido, desvirar para usar a outra cor, vai ficar aparecendo, né, aquele ponto. Prontinho. E ela ficou assim. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo para vocês, tá certo? O link do vídeo onde eu ensino o corpo. Olha aqui como ficou a fita de pompom. Se vocês gostaram, me segue nas redes sociais, tá bom? Eu estou sempre lá no Insta. Então por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.